Graça e paz, irmãos queridos. Tudo bem com vocês, irmãos queridos que estão aqui no culto presencial? Irmãos queridos que nos acompanham pelo YouTube e constantemente assistem estas lives. É uma alegria poder chegar a todos vocês com a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. Paulo disse, o que eu repito sempre: não me envergonho do Evangelho. E nós poderíamos perguntar: por que, Paulo, você diz não se envergonha do Evangelho? Então eu preciso entender que quando Paulo fala isso, Paulo está cercado de judeus. Ele está sendo perseguido pelo próprio povo dele. O povo dele quer matá-lo, tirar a vida dele. E Paulo está pregando o Evangelho da Graça de Deus no meio de toda essa adversidade. Na ótica dos judeus, que eram os irmãos de sangue do apóstolo Paulo, na ótica dos judeus, Paulo é um herege, quer destruir a religião judaica, quer destruir os valores que Moisés impôs através da lei. Paulo é um inimigo que quer destruir a religião judaica. E Paulo está cercado de gente assim. Paulo está cercado de um monte de gente contra ele, querendo fazê-lo calar, desacreditar daquilo que ele pregava. Então ele está debaixo do ambiente de pressão. E aí ele fala no meio de tudo isso: eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. Então vamos recapitular. O que é Evangelho? O Evangelho não é Velho Testamento. Evangelho não é pregar a lei de Moisés, as histórias dos judeus do Velho Testamento. Entende? O Evangelho não é fazer campanha dos 7 mergulhos de Naamã. Naamã era leproso. Falei isso na live passada. Ele vem até o profeta nem recebe. Nem o recebe e fala assim: vai, mergulha 7 vezes no Rio Jordão para você ser curado. Ele ficou tão decepcionado. Foi embora, falou: da terra onde eu venho tem rios muito melhores que o Rio Jordão. Mas ele tinha um conselheiro sábio e falou assim para ele: olha, por acaso se o profeta não te pedisse uma coisa mais difícil, o senhor não faria? O que custa dar os 7 mergulhos? Ele foi lá, mergulhou nas águas do Rio Jordão e no 7º mergulho ele saiu curado. É bonito essa história, mas é claro, é um tema de campanha atrás de campanha. 7 mergulhos, tudo é 7, 7. Mas isso é a história do povo judeu. Ninguém mais na Bíblia, Deus fez a mesma coisa. E quando Paulo escreveu as suas cartas, ele nunca citou os 7 mergulhos de Naamã, porque não é evangelho, é história do Velho Testamento. Então eu tenho que entender que quando Paulo fala o Evangelho é o poder de Deus, Paulo tem em mente a nova aliança, tudo que aconteceu na cruz, o Cristo crucificado, o sangue derramado. Ele falou que esse conhecimento é o poder de Deus. O poder de Deus é um conhecimento que chega no meu espírito, o conhecimento da verdade, e ele é implantado em mim. Esse poder de salvação, esse poder de Deus se manifesta na minha vida. É um conhecimento. Então Paulo fala: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Olhem para mim. O Evangelho, o que é o Evangelho? Esse conhecimento das cartas de Paulo. O que é isso? Isso é o poder de Deus. O que é o Evangelho? O poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que acredita no Evangelho. Está bem claro isso? Então esse é o objetivo do meu coração. Pregar a você que está aqui reunido e a você que nos recebe pela internet, pregar o poder de Deus, que é esse Evangelho da Graça de Deus. Nós vamos à palavra de hoje. Vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo de número 1. E vamos ler do verso 15 até o 23. Efésios, capítulo 1. Vamos fazer uma boa leitura do verso 15 até o 23. Vou ler.
Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Agora, o que Paulo pedia? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, repare bem, Paulo continua dizendo que ainda Jesus Cristo tem um Pai e é o Pai da glória. E Ele é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação em quê? No pleno conhecimento dEle. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para quem? Para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Agora preste muita atenção: acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Paulo está fazendo uma oração. Mas antes desta oração, o que Paulo fala para os Efésios? Olha lá o verso 3 do capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Paulo fala que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Depois ele diz que no verso 4, que nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, antes dele criar o homem, antes de criar o planeta Terra, antes que ele fundasse o nosso mundo. Deus já nos escolheu. Agora eu vou fazer uma pergunta para você pensar. Como ele pode escolher alguém que não existia? Como ele pode escolher alguém que não existia? Um dia eu vou falar isso para vocês. Mas continua. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Depois ele fala do louvor da glória da graça dele. No verso 7 ele fala sobre a redenção. No verso 10 ele fala que existiu um mistério, o mistério é Cristo. No verso 9 depois ele vai centralizar todas as coisas em Cristo. No verso 11 fala que nós fomos feitos herança para o louvor da sua glória. No verso 13 o selo do Espírito Santo. E no 14 o penhor do Espírito. Depois de Paulo falar tantas coisas profundas, tantas coisas grandes, então Paulo sabe que provavelmente os Efésios não estão entendendo 100% o que Paulo está falando. É a mesma coisa a pregação do Evangelho da Graça de Deus. A gente vai pregando, mas será que aquele que ouve já chegou numa plenitude de entendimento 100%? A maior parte não chegou. Então quando Paulo para de falar tudo isso, ele escreve todas essas coisas profundas. Ele que conhece os Efésios, ele deve ter pensado, mas ainda eles não entenderam 100%, a coisa é profunda, então vem um peso no coração dele, então ele vai fazer uma oração. Vocês estão entendendo? Ele sabe que o único meio das pessoas entenderem
É uma ação de Deus, é aí que está o meu descanso. De vez em quando eu quero me preocupar em fazer a pessoa entender, mas depois vem o descanso, por quê? Porque Deus deixa claro na minha mente, você não tem poder nenhum de fazer ninguém entender nada. Você não tem poder, eles dizem assim, alguém ganhou uma alma para Deus. O homem não tem poder de ganhar nada, meus irmãos. O homem não tem poder de fazer ninguém entender nada com relação ao Evangelho. Se Deus não abrir o entendimento e não revelar, a pessoa passa 40 anos numa igreja pentecostal, cega, morta espiritualmente, não entende nada do Evangelho da graça de Deus. Então Paulo percebe que eles não entenderam 100%. Então vem o peso no coração de Paulo. Agora Paulo vai conversar com Deus. Porque Paulo sabe que só Deus pode fazer-nos entender e revelar a verdade do Evangelho da graça de Deus. Então Paulo vai orar. Vamos ler de novo. Olha o que Paulo fala. Por isso, verso 15... Também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Paulo já tinha passado por Éfeso, já estava fazendo a obra em outra região, ouviu que os efésios estavam na fé, ouviu que eles estavam caminhando, que a igreja estava crescendo, e de fora, Paulo está preso, ele está preso lá em Roma. Ele passou 2 anos preso em Roma. Então lá de Roma agora, ele vai escrever essa carta aos Efésios. Então ele vai dizer, por isso, verso 15, também eu, tendo ouvido a fé que é entre vós o Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em todas as minhas orações. Então Paulo orava bastante, intercedia pelas igrejas. Sim. E o que Paulo pedia? Se fosse nós nos dias de hoje, ó Deus, dá uma casa, liberta, sai demônio, abra a porta do trabalho, Senhor, traz prosperidade, sai demônio disso, liberta daquilo, né? A oração hoje em dia, a oração é isso. Não é verdade? E vai aquelas pessoas precisando entender o Evangelho e põe a mão na cabeça dela e sai, é só isso. Faço uma pergunta para você. Leia as 14 cartas de Paulo e veja se Paulo alguma vez ele deu orientação para pôr a mão na cabeça de alguém para libertar a pessoa. Olha lá. Não, isso aí é bom, não digo bombástico, é uma coisa super curiosa. Né? Se você lê em Atos ali, alguém chegava, pegava os aventais de Paulo e levava, e a Bíblia diz lá em Atos que os demônios saíam das pessoas e as pessoas eram curadas. Pegavam as vestes de uso pessoal de Paulo. Mas você nunca viu Paulo dizendo, em nome de Jesus, eu estou consagrando as minhas vestes, estou consagrando isso, estou consagrando aquilo. Não, Paulo nunca consagrou nada. E nas 14 cartas que ele escreveu, ele nunca falou daquele episódio de Atos, que a roupa dele levava um poder. Ele nunca orientou a igreja a fazer nada disso. Vocês entendem essa linguagem ou não? Então, o que Paulo pedia, isso que eu quero que você perceba. O que Paulo pedia? O apóstolo conhece o Evangelho, ele tem revelação da verdade. O interesse dele é que os efésios entendam isso 100%. E ele sabe que esse conhecimento ainda não chegou a eles, falou coisas profundas a eles. Então Paulo vai orar, ele sabe que só Deus pode realizar isso. Então Paulo pede o que para Deus? Verso 17. Para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda lá no seu Espírito, Espírito de sabedoria e revelação em quê? Sabedoria e revelação para adivinhar a vida das pessoas? Para adivinhar os problemas da pessoa? Não. Sabedoria e revelação em pleno conhecimento de Deus, para que eles tivessem um pleno conhecimento de Deus. E Paulo continua dizendo no verso 18, olha lá. Iluminados os olhos do vosso coração. Então ele diz que o nosso coração, que é o nosso espírito, tem olhos para ser iluminados, tem coisas para acontecer dentro de nós,
que vão abrir os nossos olhos espirituais e vão ser iluminados. Ele diz, iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês saibam o que, Paulo? Qual a esperança de ser chamado por Deus? E qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Então Paulo pedia para que Deus concedesse lá no espírito deles sabedoria e revelação para eles terem um pleno conhecimento de Deus. E lá dentro deles, os olhos do coração, que é o nosso espírito, serem iluminados, para que eles pudessem compreender o que é ser um crente, o que é ser chamado por Deus, o que é ser um filho de Deus, o que é evangelho, o que é que aconteceu na cruz, quem nós somos, o que é ser comprado pelo sangue de Jesus, o que é não haver mais condenação para esses que estão nessa posição. Então Paulo está orando para que Deus abra o entendimento deles e eles tenham uma visão, uma compreensão que existe, mas ainda não era do conhecimento deles. Então vamos para a palavra, vamos lá. Atos capítulo 9, eu quero ilustrar isso com o encontro de Jesus com Paulo. Atos capítulo 9. Deus me dê graça para explicar direitinho isso para você, para que você entenda o que é ter os olhos do coração iluminados. Atos 9. Vamos ler desde o verso 1 com calma. Saulo, que é Paulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caiu por terra. A Bíblia não fala que tinha cavalo, nem camelo, nem nada, só fala que caiu por terra. E caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. E aí o judeuzão já jejuou, olha lá. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Entrou num jejum direto. Ele não entendia nada do evangelho ainda. Agora, presta atenção. O apóstolo Paulo, ele não entende nada do evangelho. Ele não acredita em Jesus Cristo. E ele tem uma grande raiva daqueles seguidores de Jesus Cristo, porque pregavam coisas que eram contra a religião de nascimento dele. Na ótica de Paulo, que é Saulo, ele julga ser um servo de Deus, que está agradando a Deus. Ele é extremamente religioso. Ele era um fariseu, criado aos pés de Gamaliel, e em Gálatas capítulo 1, ele fala que da idade dele, ele se avantajava a todos da idade dele. Ele era extremamente zeloso, um homem extremamente religioso. Paulo conhecia o Velho Testamento, conhecia derrubar a muralha de Jericó, conhecia os mergulhos de Naamã, o boi de Gideão. Paulo conhecia todo o Velho Testamento. Ele é rigoroso, um cumpridor da lei. E ele olha para o ensino do Evangelho, é uma coisa inimiga. Ele tem raiva daquilo porque aquilo falava coisas que vinham destruir a religião dele. E ele é tão fiel à sua religião que ele pediu cartas, autorização para ir para Damasco, que era a cidade dele,
E se ele entrasse na sinagoga, ele visse alguns dos que criam em Jesus Cristo, ele tinha autoridade para prendê-los e levar presos para Jerusalém. Está aí um homem extremamente religioso, fiel ao Deus que ele tinha, ao conhecimento dele, fiel à religião nacional, fiel à lei, extremamente religioso, perfeito na sua religiosidade. E era contra o evangelho, mas tinha um mundo, um conhecimento que ele não sabia. Presta atenção. Tinha uma nova aliança que ele não conhecia. Tinha um conhecimento do mesmo Deus que ele está dizendo que é o Deus dele, que já havia sido revelado, que ele não conhecia. Tinha um mundo de informações que ele ainda estava cego e não conhecia. Você entende? E assim estão milhares de religiosos evangélicos, crentes com a Bíblia na mão, que põe o seu paletó, a sua gravata, não leve a mal porque eu vou falar assim, que são frequentes aos domingos na igreja toda semana, eles vão até no meio da semana na igreja. Eles estão lá, oh glória, dando glória, fazendo um montão de coisa religiosa. Mas ainda o evangelho da graça de Deus está oculto. Eles ainda não passaram pela cruz. Eles ainda estão presos no judaísmo. Existem milhares e milhões nesse Brasil que, como nós, no passado, vivíamos assim. E nós éramos felizes em tudo aquilo que fazíamos. Nós não sabíamos que tinha um mundo de conhecimento oculto de cada um de nós. E nós dávamos glória, nós trabalhávamos na igreja. O pastor para Deus, para nós era um Deus, era um homem de Deus, né? Aquela coisa, e a gente era sincero de coração, né? Olha, eu morava aqui na Zona Norte, frequentava uma igreja na Zona Sul. E eu fui sempre aqui, já estou falando de mim, não deve falar, né? Só minha experiência. E eu era aquele que tinha que chegar uma hora antes para abrir a igreja e deixar a igreja pronta. Nem carro tinha. Coitada da minha esposa, como sofreu. E quando nós tivemos a primeira filha, eu comprei aquelas coisinhas que punha aqui, ó, encaixava a minha filha aqui com cocô e tudo às vezes. Pegava o ônibus da Água Fria onde eu morava, ia até Santana, pegava o metrô para descer na estação Santa Cruz, e a igreja era lá embaixo e fazia aquela carreata toda, e minha esposa lá e eu, durante anos fizemos isso. Coração sincero, acreditando que estava servindo a Deus, tudo certinho, que tudo aquilo era verdade, passávamos o óleo que tinha que passar, fazíamos tudo aquilo. Hoje eu vejo as pessoas, qualquer probleminha para vir na igreja, desiste, não tenho condições, é muito cedo, muito tarde. Meu Deus, eu passei anos sendo treinado para os dias de hoje, e tudo isso não é importante, tá bom? Né? Mas eu não entendi o evangelho da graça de Deus, eu era extremamente religioso. Se alguém me falasse, ele me libertou do império das trevas, eu ia rejeitar, porque eu era extremamente religioso. Então Paulo era assim. Na ótica de Paulo, Paulo estava certinho seguindo a Deus. Mas o entendimento dele não havia sido aberto para a nova aliança. E ele é contra a nova aliança. Então é normal que quando você for falar da graça de Deus, para pessoas que estão na lei, elas vão ser contra você. Elas não vão te entender, elas vão falar que você é desviado, porque não vai mais na igreja do glória, não vai mais dar uns glória lá. Entende o que eu estou dizendo ou não? Porque é normal que isso aconteça, porque o entendimento delas não foi aberto. Então Paulo é extremamente religioso, ele está lá, estou servindo a Deus, estou com autorização, se eu entrar na sinagoga em Damasco e ver alguém, eu vou prender, enfurecido. Mas ele não conhece que tem um mundo de revelação novo, que Jesus Cristo já veio, daquilo que foi feito na cruz. Ele é religioso, é certinho, está até feliz na religião dele, mas os olhos dele não foi aberto para uma nova revelação, que é o evangelho da graça de Deus. Agora ele está indo no caminho de Damasco. Agora repare bem, ele está buscando a Deus indo para o caminho de Damasco? Ele está assim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ele está fazendo isso? Não está. Ele está assim, ó Deus, quero confessar todos os meus pecados para você, ele está fazendo isso? Não.
Ele se achava sem pecado. Ele estava assim, olha, eu estou buscando a Deus, eu vou fazer um jejum. Não, ele nem está buscando a Deus, ele acha que a fé que ele tinha na velha aliança, aquilo que é Deus. Ele não está arrependido de nada, não tem ninguém fazendo apelo, vem aqui na frente aceitar Jesus. Vocês estão entendendo? Ele não está com esse ritmo de coisas religiosas que nós acostumávamos fazer, não, ele está contra Deus e não sabe. Ele é religioso. Ele não viu o que aconteceu depois da cruz, ele nem crê nisso. Qual a disposição do coração dele? Eu quero que você entenda isso claramente. Ele não está arrependido dos pecados, não tem nenhum louvor bonito lá, para a pessoa chorar. Ninguém está no meio da igreja para pegar na mão. Vamos lá na frente aceitar Jesus, né? Olha, aceita, dá uma chance para Jesus. Deixa Jesus entrar na tua vida. Ele está lá, estou na porta, eu bato. Deixa ele entrar, né? Não está falando nada disso. Mas ele vai ter os olhos do coração dele iluminados. Porque no propósito de Deus, ele é um chamado. Você está entendendo? É um escolhido antes da fundação do mundo. É alguém que tem um chamado apostólico que o próprio Paulo nem sabe de nada disso. Quantos anos Paulo viveu na religião sem saber que isso ia acontecer com ele? Anos. Assim também nós vivemos anos na religião. Na igreja evangélica, sem saber que um dia esse entendimento ia abrir. Não é assim? E nós sofremos lá e fizemos tanta coisa. Mas sempre faltou aqui, ó. Algo faltava em tudo aquilo que a gente fazia. Então Paulo está assim, ele nem sabe o que vai acontecer com ele. Mas Deus tem um propósito na vida dele e vai abrir o entendimento dele. Paulo não é bonzinho, Paulo é ruim. Paulo quer prender aquela gente. Paulo... Ele foi cúmplice na morte de Estevão e achou que estava agradando a Deus. Paulo é um cara ruim por dentro, com raiva, com vingança, quer prender. Não é bonzinho, ele não é santinho. Só que ele vai ter o entendimento aberto. Não porque ele está buscando que o entendimento seja aberto, porque Deus determinou que assim fosse. Vocês estão entendendo a diferença? Então olha lá o que acontece com ele em Atos 9, vamos lá. Verso 3, seguindo ele estrada fora, aproximou-se de Damasco, subitamente do céu brilhou uma luz ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu? Quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. O que aconteceu na cabeça do apóstolo Paulo? Veja bem, até um minuto atrás ele acha que está servindo a Deus, que todo aquele aprendizado é a verdade. Ele é rigoroso em tudo aquilo. Ele está com cartas de autorização para prender as pessoas. Até um minuto atrás. E para ele a conversa de Jesus é mentira. Mas quando Deus abre o entendimento, abre os olhos, ilumina. Para mim não precisou acontecer como aconteceu com o apóstolo Paulo, eu caí por terra, tá no caminho de Damasco, né? Cada um acontece de um jeito num determinado tempo. Mas quando chega a hora que Deus cumpre o tempo na vida e vai acontecer e ninguém pode impedir, não tem nenhuma força, não tem nada. Então, um minuto depois, quando Deus se revelou para o apóstolo Paulo, abriu o entendimento dele, ele caiu por terra, eu sou Jesus. Tom! Ele deve ter pensado, é verdade, Jesus é verdade. Aí olhou para tudo que ele fazia, olhou até para as cartas de autorização, né, em relâmpago assim, ó. Olhou para o judaísmo, para a religião dele, deu um nó na cabeça dele. Por quê? Porque um novo conhecimento, uma revelação, uma coisa nova se abriu dentro dele para que ele compreendesse que Jesus Cristo era verdadeiro. Vocês estão entendendo? Então Paulo está orando isso. Repare bem, os efésios já tinham crido em Jesus Cristo, mas eles não tinham conhecimento profundo do que era o Evangelho.
Eles não tinham profundidade naquilo que era evangelho. Entende? Eles tinham enxergado um comecinho, mas faltava muito. Por isso que o conhecimento do evangelho não basta. Eu tô na igreja 1 ano, 2 anos, já não conhece. Eu posso meditar, memorizar, decorar os versos do Evangelho da Graça de Deus, mas a revelação é que nem você cair num buraco fundo, onde não tem onde você pôr os pés, e aquilo vai afundando devagarinho, e parece que não chega no fim. Esse negócio me libertou do império das trevas, eu medito nisso há anos. Não é um dia. Quando eu medito na palavra de Deus, eu não medito um dia. Faz anos que eu estou nas mesmas coisas e não consigo chegar no fim. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E Paulo teve um entendimento aberto, ele viu o invisível, ele viu aquilo que ele não acreditava e que era verdade. Ele enxergou, Jesus se revelou para ele. Agora ele ficou sabendo do evangelho em um dia. Ele viu Jesus, ficou cego, foi levado lá para aquele local, já entrou em jejum porque era judeu, não sabia nada. Na ótica de Paulo, jejuar fazia bem. E ficou lá em silêncio, cego, 3 dias sem comer nem beber. Ele aprendeu o evangelho instantaneamente? Não. Depois, no decorrer dos dias, você pode ver lá em Atos. Vamos lá em em Gálatas, vamos lá. Gálatas capítulo 1, para você entender que Paulo passou aqui uns 17 anos. Não foi um dia. Quer ver Gálatas capítulo 1? Ó, ele vai contar aqui, ó. Do verso 15 diante, Gálatas 1,15, ó. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer. Aí Paulo já está maduro aqui escrevendo Gálatas. Já faz tempo que ele encontrou Jesus. E ele entendeu uma coisa, que ele foi separado por Deus antes dele nascer. Quando, porém, o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu pregasse para quem? Não para judeus, entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Então ele não foi ter algumas aulinhas com os apóstolos que já eram apóstolos antes dele. O que é consultar carne e sangue? Perguntar para as pessoas como é, perguntar opiniões de homens. Aí ele diz, ó, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, olha o verso 18. Decorrido 3 anos, para aí. Então o que Paulo está dizendo? Quando essas coisas aconteceram com ele, ele não foi procurar os demais apóstolos para aprender alguma coisa. Ele não foi atrás de informações, ele pegou e foi para as regiões da Arábia, voltou para a cidade dele, que era Damasco, e ficou lá 3 anos. O que ele ficou fazendo 3 anos? Aceita Jesus! Vou fazer campanha! Não. Ele ficou 3 anos indo para a velha aliança, encontrando as promessas de Jesus no Velho Testamento, ligando agora com a voz que ele ouviu, ouvindo Jesus revelar o Evangelho para ele. Ele ficou crescendo no conhecimento, 3 anos. Vocês estão entendendo ou não? Depois daquele acontecimento, ele nem era apóstolo. Se você for ler Atos, ele vai ser apóstolo lá na frente. Chamavam ele de irmão Saulo. Então ele passou, depois daquele acontecimento com Jesus, ele passou um tempo para que a coisa se abrisse na mente dele, se abrisse. E ele foi para o Velho Testamento pesquisar e olhar e ver as promessas de que Jesus era o Messias, que o que ia acontecer na cruz deve ter passado por Isaías 53 até chegar naquele dia em Atos 9. Depois de 3 anos, olha lá, veja bem o que ele vai dizer. Decorrido 3 anos, subi a Jerusalém para me avistar com Pedro, com Cefas, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouvi-o somente dizer, aquele que antes nos perseguia,
agora prega a fé que procurava destruir e glorificava a Deus em meu respeito. Olha lá, verso 1 do capítulo 2. 14 anos depois, subi a Jerusalém levando comigo Barnabé e também Tito. 3 anos e 14 são 17 anos. 17 anos. Ele ficou 15 dias com Pedro. E depois de 14 anos ele volta para Jerusalém para expor. Olha lá, continua a leitura. Subi em um momento, ele foi pregar o evangelho da graça de Deus para os apóstolos. Presta atenção. 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo ele encontrou a maior oposição entre os apóstolos de Jerusalém. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo para reduzir-nos à escravidão, os quais nem por uma hora nos submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. O que Paulo está dizendo? Depois de 14 anos, Deus falou para o apóstolo Paulo, vai lá pregar para os apóstolos que estão em Jerusalém. E ele obedeceu. E que ele foi fazer o quê? Pregar o evangelho da graça de Deus. O que aconteceu? Encontrou maior oposição. Já queriam circuncidar ele, circuncidar Tito. E o que ele fez? Não nos submetemos uma hora a essa gente. Para que o evangelho da graça de Deus não fosse o quê? Olha o que ele fala. Versículo 5. Aos quais nem por uma hora nos submetemos para que a verdade do evangelho da graça de Deus permanecesse entre vós. Então quando ele chegou em Jerusalém, estava Pedro, estava todo mundo lá. Ele expôs o evangelho da graça de Deus, teve a maior rejeição, porque aqueles discípulos que estavam lá não entendiam o evangelho da graça de Deus. Já queriam circuncidados, não está escrito isso aqui, não está escrito. O que ele fala? Nem por uma hora me submeti ao que eles queriam, para quê? Para que a verdade do evangelho da graça de Deus não fosse escondida, camuflada, permanecesse e permaneceu até os dias de hoje. Então Paulo levou 17 anos nesse trabalho, para essa revelação da graça de Deus ir crescendo e desenvolvendo e aprendendo. Vocês estão entendendo? Ele também teve um período de amadurecimento. Mas tudo começou quando? Quando aquele dia em Atos 9 foi aberto o entendimento dele para compreender o evangelho da graça de Deus. Qual a oração que Paulo está fazendo para os Efésios? Deus conceda lá no espírito deles, que eles tenham sabedoria e revelação de quê? Para adivinhar o futuro das pessoas? Não, para eles terem um pleno conhecimento de Deus. Eles precisam ter conhecimento de Deus. Senhor, ilumina os olhos do coração deles, para que eles tenham a riqueza da compreensão de saber o que é ser um crente, o que é ser um chamado, o que é ser um filho de Deus, o que é o evangelho. Está bem claro isso na sua mente? Você percebe que o próprio apóstolo passou por um período, e quando ele chegou lá em Jerusalém, porque Deus mandou ele lá, encontrou todos os apóstolos lá 17 anos depois, e foi pregar o evangelho que ele teve revelação e foi rejeitado, e queriam que ele se circuncidasse. E não entendi o evangelho da graça de Deus. Eu não acabei de ler isso para você em Gálatas capítulo 2. Você entende? Existe um conhecimento do evangelho da graça de Deus que está oculto. Nós já tivemos os olhos do coração iluminados, mas estamos crescendo. O que é ter revelação que Paulo está pedindo? É que os olhos do coração se abrem e as pessoas passam a entender a profundidade do que é o evangelho da graça de Deus. Aceita isso que eu estou dizendo? Você pelo YouTube, irmão querido, irmã preciosa, que me assiste à distância, você está entendendo isso que eu estou te dizendo? Está acontecendo isso dentro do teu coração, no seu espírito?
Vamos para outra passagem, Atos capítulo número 16, vamos lá. Atos 16, nós vamos ver aquela vendedora de púrpura. Atos 16, a partir do verso 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio. Nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, fomos às mulheres para que ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, repare bem, temente a Deus, era uma mulher religiosa, ela era temente a Deus, mas ela tinha conhecimento do Evangelho? Não. Temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Olha, era uma mulher religiosa, temente a Deus. Estava escutando Paulo. O que Deus fez por ela? Foi ela que se arrependeu? Ela que abriu o coração? Abre o teu coração para Jesus. Foi ela que fez isso? Não. O que diz a palavra? O Senhor lhe abriu o coração para entender. Entender o quê? Aquilo que Paulo dizia. Vocês estão entendendo que é uma ação de Deus? Então por isso que eu tenho sempre declarado que eu não sou grandes coisas, eu sou uma voz. Nada mais que isso. Eu não, olha, se eu pudesse dizer assim, eu não sou mais pastor e tirar esse nome de cima de mim, eu ficaria feliz da vida, gente. Ficaria feliz da vida. Tirar esse peso de cima de mim. Bastava ser uma voz. A voz ali, eu já estava contente. Nós somos vozes, nós não somos dominadores das pessoas. A voz que fala do Evangelho da graça de Deus, e através disso Deus abre o entendimento das pessoas. Então Deus abriu o coração de Lídia para que ela fizesse o quê? Entendesse o que Paulo falava. Então vocês entendem o que nós estamos falando sobre a oração de Paulo? Vou repeti-la aqui. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, iluminados os olhos do vosso coração para que vocês possam compreender. Então, qual a conclusão que eu quero chegar com vocês? É que ainda que os olhos do coração foram abertos, nós não sabemos tudo. Precisamos estar ligados na pregação do Evangelho da graça de Deus, para que a gente possa cada vez mais ter uma visão profunda daquilo que é Evangelho. Entende? Há uma necessidade, a vida cristã não é uma coisa relaxada, meus irmãos. Que eu venho aqui de domingo e tal, é legal, bonito, e passo uma semana toda desligado da verdade, mandando mensagem para cá, mandando mensagem para lá o tempo todo. O celular é uma coisa interessantíssima. Eu também uso dele para muitas coisas, mas tem gente que passa o dia inteiro, não estou falando mal, você é livre. Manda 500 vídeos e passa o dia inteiro garimpando coisa na internet que não é a palavra de Deus. O dia inteiro nisso, não tem folga. Não tem o espaço na mente para meditar, para parar um pouquinho, abrir um texto da palavra de Deus, memorizar, consumir aquilo, pedir, Deus, abra o meu entendimento, eu preciso ver. A vida espiritual você tem que ter uma certa disciplina na palavra de Deus, no conhecimento do Evangelho, pegar estas lives que nós temos gravado, anota os versículos, depois reveja tudo isso, você vai ter a lembrança do que ficou aqui, o que nós falamos. É um trabalho de garimpa, que nem lapidar diamante. Diamante vem bruto, é um diamante, mas ele vem preto, escuro, tem que lapidar cada parte e aparecer aquelas faces brilhantes, coloridas. Depois de lapidado é uma beleza, é um brilho extraordinário, um valor extraordinário. Assim é a vida espiritual. Eu tenho que ir lapidando, trabalhando, entendendo o seguinte:
Como Deus vai abrir o meu entendimento se a verdade não chega para mim? Deus vai abrir o meu entendimento fazendo campanha, voto, sacrifício? Não, porque não é o evangelho. Deus vai abrir o meu entendimento subindo no monte, porque no monte tem o poder. Não, porque não é o evangelho. Deus vai abrir o entendimento quando a palavra chega a mim. Ele vai abrindo entendimento, e vai abrindo entendimento, e vai abrindo entendimento. Quero pegar aqui um milagre que Jesus Cristo fez para terminarmos. Marcos capítulo 8. Vamos lá, Marcos capítulo 8. Vamos ler ali alguns versos, 22 a 26. Marcos 8, 22 a 26, só para dar uma pequena ilustração. Então 22, é a cura do cego de Betsaida. Marcos 8, 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, presta atenção nesses detalhes, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Ele, recobrando a vista, ó, veja bem, ele recobrou a vista. Ele, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens como árvores, os vejo andando. A vista ainda não estava completa, restaurada 100%, mas ele já havia começado a enxergar. Então, novamente, lhes impôs as mãos nos olhos e lhe disse, a ele passando a ver, então novamente lhes expôs as mãos e ele passando a ver, claramente ficou restabelecido de tudo e distinguia de modo perfeito. Então mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Repare bem, um homem cego vivendo na escuridão, trouxeram essa pessoa até Jesus, Jesus tirou ele do meio da multidão, tirou ele do meio de toda aquela gente que trouxe, levou, tirou ele fora da aldeia. Foi ter um particular com ele, para você entender. Queria tratar dele pessoalmente, sem muita gente em volta. Jesus fez saliva, olha, vamos fazer a campanha da saliva, né? Com a Covid agora, o apóstolo vai cuspir na mão para passar nos seus olhos, não vai ser muito bom, né? É capaz de alguém fazer campanha da saliva, né? Agora, a saliva de Jesus não era como a nossa saliva. Só para vocês entenderem. Então, Jesus pegou a saliva dele, pôs ali nos olhos dele e teve uma reação. Ele passou a ver. Só que a visão dele não estava 100%. Ele começou a ver a coisa meio distorcida. O que eu quero dizer com isso, usando essa ilustração? É que eu entendi, eu sou salvo pela graça, eu creio em Jesus Cristo, eu entendi. Mas eu não tenho uma visão perfeita, tem muita coisa distorcida. Quantos anos eu fiquei preso no sistema? Quanta coisa está na minha mente? Quanta coisa ainda existe aprisionada nas minhas emoções que eu nem conheço que existe? Quantos hábitos religiosos ainda estão na minha cabeça? Eu descobri, sou salvo pela graça, mas ainda a minha visão não está 100%, precisa. Já saí da aldeia, saí do meio religioso, já entendi isso, mas não tenho uma visão perfeita. É o que Jesus fez com ele. A primeira etapa, melhorou, estou vendo, mas estou vendo os homens ainda distorcidos, como árvores estão andando. Aí Jesus impôs as mãos sobre ele de novo. Aí vem uma outra etapa, a etapa que a vista vai ficar perfeita, a visão vai ficar perfeita. E Jesus tirou ele da escuridão, da cegueira, da angústia, da tristeza de ser cego. Então é isso, meus irmãos, precisamos trabalhar, meus irmãos. Vocês entendem que a igreja não é lugar de festinha. Eu vou cantar, eu gosto da música, né? Não é lugar, eu vou comer um montão de coisa, eu vou fazer festa. Fizeram da igreja, ao invés de um lugar de ensino sério da palavra, um lugar de festa, para manter todo mundo enfiado lá dentro de noite e dia. Né? Até um tempo atrás, lembra que fizeram da igreja, tirava os bancos da igreja, todo mundo andava de skate, porque o evangelho de Jesus era assim. Vocês lembram isso no passado? Uma baderna fizeram com a igreja.
No fim, a igreja hoje se transformou em lugar de muita festa, muita cantina, muita venda de coisas, muita livraria, muita venda disso. Eu fico aborrecido quando eu passo em igreja aqui na região e vejo na porta um bazar de roupa velha. Me desculpe, meus irmãos. Me desculpe. Abrir igreja para vender roupa usada, a igreja não é isso, meus irmãos. Ainda que a igreja tenha necessidade financeira, Deus vai tocar no coração das pessoas, vai vender roupa usada. Eu passo aqui perto de casa e vejo uma igreja lá, uma vez, aquele monte de roupa usada. Que vergonha uma igreja abrindo porta para vender roupa usada. Igreja não é lugar de bazar, de cantina, de festa, de comelança. Entende? Pode-se fazer isso uma vez por outra. Não é lugar de aniversário de nada. É lugar de se meditar na palavra de Deus. Nós nos reunimos para aprender a palavra de Deus rigidamente, seriamente. Vocês estão entendendo? É uma coisa séria. Agora parece que mesmo na graça tem um monte de gente que está dormindo, que não entendeu o que é igreja ainda. Estão dormindo. Olha eu virando pentecostal aqui gritando, hein? Precisamos ver, meu irmão, mais do que temos visto. Mais do que temos visto. Então vamos terminar voltando. Efésios capítulo 1. Paulo, conhecedor do Evangelho profundamente, sabe que os efésios não entenderam profundamente as coisas que ele falou do verso 1 até o 14. Então Paulo vai fazer oração. E o que Paulo vai pedir no verso 17? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda lá dentro do seu espírito de sabedoria e revelação de quê? Presta atenção. Num pleno conhecimento de Deus. Agora, como é que eu vou conhecer Deus se eu não conheço o Evangelho? Como é que eu vou conhecer Deus e sua graça se eu não conheço o Evangelho? Então o conhecimento do Evangelho é que vai me levar a ter um conhecimento de Deus. Está bem claro isso? Se eu não conheço o Evangelho, eu sou um religioso como Paulo, antes do encontro de Jesus, praticando um monte de coisa com um bom coração, mas cego para a verdade da nova aliança. E ele fala, mas ok, iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês saibam qual é a esperança de ser chamado por Deus, a esperança do chamamento, e a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Quero terminar essa palavra fazendo uma breve oração e a seguir vamos terminar. Senhor, eu quero te adorar profundamente, Senhor. E esse mesmo peso está no nosso coração por toda essa gente que precisa ter os olhos do coração iluminados, Senhor. Alcança essa gente. Como Paulo orava em favor dos Efésios, eu quero orar em favor da igreja local e de todos quantos estão ligados nas lives que temos postados e pedir o que Paulo pediu. O Senhor conceda espírito de sabedoria e revelação, num pleno conhecimento de Deus, que o Senhor ilumine os olhos do coração de todos eles para que eles possam compreender, ter entendimento do que é ser chamado por Deus, do que é ser um filho, do que é ser salvo, ser redimido, justificado, reconciliado, Senhor. Desperta por este Brasil todo, Senhor, pessoas, o fruto maduro para que eles acordem, toda a religiosidade seja removida da mente deles, crendo que assim será, que o Senhor nos ouve e oramos pela fé, em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos terminando por aqui. Eu quero declarar a mesma frase que declaro sempre, dizendo isso: a tua vida
vale mais que o mundo inteiro.